Olá, hoje eu vou ensinar aqui uma forma de vocês verificarem, né, se o e-mail que vocês estão recebendo, se realmente é daquela fonte, tá? Uma coisa que acontece muito, principalmente quem tem empresa ou quem é publicamente aí mais exposto na internet, né, influencer, né, youtuber, é das pessoas tentarem enviar e-mails de phishing ou falsos, né, ah, tentando, né, te pedir dinheiro em troca, te ameaçando de alguma forma. Frequentemente, assim, eu acho que toda semana, quase todo dia eu recebo esses tipos de e-mail. Aí eu recebi aqui um e-mail que é até interessante e eu vou mostrar aqui para vocês como que vocês podem identificar se esse e-mail realmente, né, se o teu e-mail realmente foi hackeado, né? Porque aqui, ó, o hacker, né, o famoso hacker Mirim, provavelmente. Ele diz aqui, ó, que enviou um e-mail utilizando o meu próprio e-mail do domínio da minha empresa, no caso, tá? Ele diz que ele enviou esse e-mail para mim. Só que o que que acontece, tá? Primeiramente, né, ele fala aqui, ó, para enviar dinheiro para essa carteira, que ele tem acesso ao meu dispositivo, não sei o que lá. Primeiramente, né, eu uso firewall e monitoramento ativo no meu dispositivo, então é 99% improvável que ele tenha algum tipo de acesso, né? Então, assim, o meu monitoramento está sendo feito e não tem nada, beleza. Mas aqui ele realmente, né, ele mostra que ele enviou aqui, e daí se a gente for fazer uma análise mais superficial, assim, correndo, se eu for olhar aqui, ó, vai aparecer o D, tá? D para, ou seja, ele enviou, né, do meu e-mail para o meu próprio e-mail. Isso aparentemente pode significar que ele tem acesso ao meu e-mail porque ele conseguiu enviar, né, do meu da minha caixa de um endereço que tem a minha né, o mesmo endereço da minha caixa de e-mail para a minha caixa de e-mail. Só que o que acontece? Se a gente for inspecionar os cabeçalhos do e-mail, que é onde tem realmente a informação técnica, a gente vai ver o que? Primeiro, a gente tem que analisar o return path, que é para onde ele vai responder, né? Então, quando você configura uma caixa de e-mail, lá o teu servidor SMTP, o teu servidor postfix, ele vai enviar isso daqui, ó. Aí a gente já começa por aqui, ele está enviando desse domínio, né? YMTS India, tá? Então já sabemos que é algum indiano filho da mãe tentando pregar alguma peça, tá? Então é imtsindia.com. Temos esse e-mail aqui. Se a gente for ver no Delivery to, ele entregou para mim, que essa caixa de e-mail que realmente existe, tem o meu todo o SMTP, todo o meu MX configurado para receber. Received from HostGator, tá? Aqui. Aqui também ele diz que foi da HostGator e tudo mais. Só que, daí a gente tem que se atentar no que? Aqui embaixo, tá? Né? Eu não sei exatamente, né? É porque ele na real ele mostra que até mais de um, né? Meio que eu não sei exatamente o que ele fez, mas provavelmente foi a configuração lá no servidor dele. Ele injetou até mais de um header aqui, ó, de um cabeçalho received, tá? Deve ter alguma brecha de segurança ali na hora de envio do cabeçalho, na real. Eu não sou muito de analisar, mas eu não sei se ele pode se duplicar, mas eu acredito que pode sim. Mas enfim, isso daqui não importa. O importante é isso daqui, ó. No final, o que tá válido quando tu trabalha com cabeçalhos e se tu colocar o mesmo nome pro cabeçalho, o válido sempre vai ser o último valor setado para aquele cabeçalho, tá? Então aqui, ó, por mais que aqui apareça from, né, como se ele realmente tivesse enviado e ele realmente enviou, utilizando uma caixa de e-mail com o meu e-mail, e eu vou mostrar como que isso é possível, tá? Uh, Isso daqui não é válido. Por quê? Esse e-mail ele foi de fato recebido desse IP aqui, né? Pode ver que aqui ele resolve o e-mail, o IP,
e a porta que de fato fez a chamada, que fez o hello, né, no meu servidor SMTP, né, para poder, aliás, SMTP, SMTP, para poder enviar, né? Então ele fez essa chamada, ele fez essa conexão com esse servidor aqui, com esse subdomínio aqui, tá? Então, se eu for acessar aqui, ó, o que é isso daqui? Esse new cPanel, pode ver que é uma instalação nova do cPanel, né? E daí eu vou explicar como que ele conseguiu enviar do meu próprio e-mail, de uma caixa de e-mail que né, tem a mesma identificação da minha caixa de e-mail original, mas ele não tem acesso à minha caixa de e-mail, tá? Isso daqui é só um fake para te enganar. Então por isso que você tem que observar bem os cabeçalhos. Pode ver que veio 3 received aqui, ó. Né? Se você não prestar atenção, você acha que realmente foi received aqui né, foi recebido da HostGator, que é realmente o domínio do meu, de um cPanel meu. Só que não foi, tá? Então, né, de fato ele foi recebido desse daqui, ó, ele passou por esse daqui e de fato o que está valendo é esse daqui de baixo, tá? Então é esse daqui que está sendo válido como o remetente de fato, tá? Ahn, então pode ver que isso daqui meio que explora uma pequena brecha de configuração, né? Se você não consegue analisar bem, né, a tua configuração, ah, né? E aqui também, se a gente for olhar, ó, o envelope from, por mais que aqui o received esteja aqui, tem um envelope from aqui. Então aqui, ó, o que eu tenho que analisar? Procurar um received e ver se todos os receivads realmente apontam para o teu servidor. Se realmente apontar só para o seu servidor, se não tiver nada relacionado a outro domínio, aí bem provável que você realmente tenha sido hackeado sua caixa de e-mail. E aí que tá, é só a sua caixa de e-mail, não é a tua máquina, o teu computador. Né? Tu tem que prestar atenção nisso. Eu, por exemplo, nem tenho esse e-mail logado na minha máquina, para a pessoa falar que tem acesso à minha máquina. Então, né, esse é um e-mail que só usa online. E esse e-mail, como é público, né, tá no CNPJ da empresa, não tem muito o que eu fazer para deixar ele oculto. Então, né, eu tenho ali, mas quem enviou foi esse carinha aqui. E ele é uma instalação nova. Então, como que ele fez para conseguir colocar esse from aqui? Temos aqui algumas técnicas para você fazer isso, né? Mas tem algumas técnicas mais avançadas, outras menos avançadas, tá? Então, se você for fazer isso daqui via código, você pode tentar ah, mudar aqui o from, né, para você colocar o from, por exemplo, como a própria caixa de e-mail, né? Alguns clientes de e-mail que você utilizar, ele vai detectar isso e vai te jogar isso para uma caixa de spam, provavelmente. Se ele não detectar que está vindo do mesmo e-mail. Então ele vai detectar, está vindo from, mas não vê do mesmo e-mail, alguma coisa de estranho tem. Do mesmo IP, aliás. Então alguma coisa de estranho tem, tá? Se ele foi recebido desse cara aqui, mas o meu servidor sabe que esse daqui está relacionado a outro IP, né? Você acaba conseguindo detectar isso. Mas uma outra forma de você fazer, uma forma é com script, né? Você pode usar um PHP Mailer, né? Um SMT, um Node Mailer, qualquer lib aí, o script puro que tu criar para envio de e-mail, tu consegue setar o from, tá? E isso pode criar uma confusão a princípio. Mas provavelmente aqui o que esse cara fez, né? Provavelmente ele não fez isso via código, ele fez utilizando essa instalação desse cPanel dele aqui, ó. Pode ver que é uma instalação nova, new cPanel. O que ele fez? Ele criou uma instalação nova desse cPanel, né? Do cPanel. Foi lá nas contas, criou uma conta utilizando o domínio, né? Porque a partir do momento que tu tem o teu cPanel ali, tu pode simplesmente pegar e configurar um domínio seu, né? Tu pode adicionar qualquer domínio lá. Esse domínio vai funcionar publicamente? Não, tá? Ele não vai funcionar publicamente, mas internamente ele vai funcionar. Então deixa eu até desenhar aqui, deixa eu abrir o meu ScholarDraw aqui. Deixa eu iniciar
um novo aqui, que eu nem sei como é que faz. Deixa eu apagar isso tudo aqui. Então tá, né? Temos aqui, ó. Temos aqui o servidor, né? Eu vou colocar aqui que é o meu servidor original, tá? Deixa eu comecei a utilizar o Excalibur essa semana, então eu fico meio perdido dele. Aqui então a gente tem o servidor original de e-mail, tá? Que é no caso o meu e-mail. Temos aqui. Deixa eu colocar aqui para ficar visualmente mais bacana. Então tem o servidor original. O que que eu faço? Eu posso, deixa eu ver, eu acho que eu posso escrever aqui dentro, né? É. Aqui eu tenho o servidor original. No caso era o meu aqui, tá? Então eu tenho esse servidor original. O que que eu faço para simular ali se eu não sei trabalhar com código e escrever scripts ali, trabalhar com SMTP, por exemplo? Eu posso simplesmente instalar um cPanel ou qualquer outro, né, manager, né, interface de gerenciamento ali de host que permita criar contas ali de domínios e criar caixas de entrada de e-mail. O que que eu faço? Eu pego aqui, eu crio um servidor, né? Vou utilizar aqui um servidor cPanel, né, nesse exemplo, porque é o que o cara usa ali. Então temos aqui ele, né, tu vai instalar aqui um servidor cPanel novo, uma instalação nova, tá? E nesse servidor aqui, o que que tu vai fazer? Tu vai pegar e vai criar, né, uma conta como se você estivesse criando um site normal. Então eu vou lá, o cara foi lá, adicionou o rsoluçõesweb.com.br, colocou lá, criou a conta, criou o site dentro do servidor, tá? Então ele veio aqui, criou, né? Deixa eu até adicionar aqui. Então aqui tu vai criar o site X, né, que você quer simular ali. Uma vez criado esse site X, agora você consegue adicionar caixas de e-mail. Então você vai aqui, ó, vai fazer o que? Vai adicionar caixas de e-mail. Só explicando, quando você adiciona lá no teu cPanel, na tua instalação, seja onde for, um site, quando você acessar aquele site no navegador, obviamente, tu não vai acessar o que você criou, por quê? Depende do apontamento do DNS. Então, o meu DNS lá na Cloudflare, e daí tá mais uma brecha que ele deixa eu passar, eu utilizo Cloudflare, eu utilizo várias camadas de segurança. Então, eu tenho aqui, ó, o servidor DNS é o que de fato vai apontar, né? Vai resolver o IP do meu domínio. Então, o meu domínio ele aponta para esse servidor aqui. Então, o meu servidor DNS, eu sei que ele está apontando para este servidor aqui, para o meu servidor original, tá? Então, para esse cara conseguir realmente hackear o meu site, ele teria que mudar os meus servidores DNS, tá? Então, ele não conseguiu fazer isso. Ahn, né? Então, vamos lá. Você vai criar a tua instalação cPanel, vai adicionar o site que tu quer simular, um hack, e tu vai adicionar caixas de e-mail, né, tá? Então tu vem aqui e adiciona caixa de e-mail para esse site aqui. Aí o que que o cara fez? O cara foi lá, criou a caixa de e-mail, no caso, contato@rsoluçõesweb.com.br, que é um e-mail público, né? Então não faço nem questão de esconder ele, porque ele já é um e-mail público por estar vinculado ao meu CNPJ. Então tem aqui, né, ele criou uma caixa e poderia criar outras ali. Então eu tenho esse e-mail. O que que essa instalação aqui nova do cPanel, ela vai fazer quando tu tentar enviar um e-mail? Internamente, ela vai definir todos os cabeçalhos from e tudo mais ali, como se fosse dessa caixa. Então, quando eu enviar o e-mail aqui, né, se eu pego aqui, né, enviar e-mail, ele vai automaticamente, né? Deixa eu só colocar aqui. Daí eu pego, faço login na minha interface lá, eu configuro isso num cliente de e-mail para me conseguir enviar um e-mail utilizando essa caixa de e-mail internamente no meu servidor. Então o meu servidor acredita que isso daqui existe. Para o meu servidor aqui ele existe, tá? Mas ele não está necessariamente vinculado ao servidor original.
Então, o meu servidor cPanel, minha instalação cPanel, vai acreditar que essa caixa existe, ela realmente existe lá dentro dele, né? Então, quando tu envia aqui o e-mail, ele simplesmente vai setar os cabeçalhos como se fosse realmente o meu e-mail. Ele vai, né? Se eu utilizo o cPanel e a outra pessoa criou um clone de uma conta de e-mail que tem o envio, ele vai me enviar os mesmos cabeçalhos, porque o cPanel, né, é um software padrão. Então, todo mundo que usa um software igualzinho, sem fazer modificação, ele vai setar as mesmas configurações. Então, aqui ele vai definir os headers, tá? Ele vai vir aqui e definir todos os headers, como se fosse enviado do meu servidor original, porque é o mesmo software, é a mesma interface. Então ele vai vir aqui, o cPanel vai definir todos os headers e vai enviar. Só que o que acontece? Ele vai enviar, e quando ele envia, o servidor do cPanel, ele não vai enxergar necessariamente, né? E daí talvez dependa de alguma configuração extra, mas ele não vai necessariamente enxergar só o que está internamente. Ele vai procurar o que? Os servidores MX desse site. E aí o que acontece? Se eu vou lá na minha configuração DNS do site que eu criei e excluo esse MX, tá? O meu script ou o meu servidor que vai ser rodado esse script, ele vai fazer uma consulta no DNS para procurar esses MX. Como esse cara aqui, esse hacker, ele não configurou os MX, né, na configuração DNS dele, o script ou o próprio cPanel, ele vai buscar os MX que estão acessíveis publicamente, que no caso é o meu original, né? Então ele vai pegar e vai conseguir, né, enviar esse e-mail para esse MX configurado, né? Esse mail exchange ali, mailer exchange, eu não lembro o que significa MX de fato. Mas enfim, ele vai pegar e vai enviar usando o meu MX, né? Ele vai pegar a configuração para onde que eu estou enviar. Ele vai, toda vez que tu envia um e-mail, o teu script, o teu servidor, ele vai consultar o DNS para saber qual o servidor MX que responde para encaminhar esses e-mails. Então, qual é o MX que resolve os servidores de e-mail? Né? Tanto é que se você for ver nas suas configurações de qualquer site, sempre vai ter uma configuração de MX se você utiliza envio e recebimento de e-mail. Porque é assim, né, através do MX, que a gente sabe para onde enviar e-mails. É um protocolo à parte. Né? Não é o mesmo, não é o HTTP que a gente usa para acessar o site. Então é o protocolo SMTP, POP e MAP, eles vão consultar as entradas MX, elas vão se utilizar das entradas MX para resolver, né, os encaminhamentos de e-mail. Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai, quando esse hacker aqui enviar o e-mail, ele vai pegar o meu e-mail e vai conseguir encaminhar lá para minha caixa original, né? Por isso que chegou ali para mim e não chegou para ele, né? Porque se ele tivesse configurado os MX aqui dentro do servidor cPanel dele, a mensagem ia ficar presa dentro do próprio servidor. Por quê? O cPanel ia enxergar que o MX é o próprio IP desse cPanel, da própria instalação, e ia ficar parado ali, tá? Então não iria ser enviado para o meu. Então o que, que ele fez? Provavelmente ele excluiu as entradas MX do cPanel dele, para deixar que o script buscasse o meu MX original para ele conseguir enviar, tá? Então, basicamente, é isso que ele. Isso é uma das técnicas de você tentar, né, pregar essa peça nos outros, dizendo que foi, né, que hackeou fulano, ciclano. Então, basicamente, quando tu utiliza, né, algum software que tu consegue criar contas de sites e caixas de e-mail, você, quando envia, ele vai enviar os cabeçalhos, lembrando que você precisa excluir as configurações MX do seu servidor interno, né, do seu cPanel, ou seja lá qual plataforma que você esteja usando. Você desconfigura, remove essas entradas MX para que ele resolva com o original na hora que foi enviado o e-mail e vai ficar parecendo que foi enviado pelo próprio caixa de e-mail do usuário, tá? Aí você tem que prestar atenção no quê? Nessas coisinhas aqui, no envelope e se tem algum IP diferente aqui, né, nesses rastreios, né? Então pode ver que foi enviado desse IP nessa porta,
né? Então, aqui eu tenho todas as informações mostrando que, tipo, ele não enviou do meu e-mail. Porque se ele tivesse realmente enviado da minha conta aqui, né, tanto eu vou até fazer um teste aqui para você ver agora. Eu tô na minha conta, eu vou enviar o e-mail para mim mesmo. Então, eu vou aqui em criar e-mail. Quer ver como que vai ficar o cabeçalho? tato@rsoluçõesweb.com.br Teste. Vou deixar aqui, ó. Então, ó, eu vou enviar para mim mesmo, enviado com sucesso. Ó, ele já chega, percebe que nem demora, porque está dentro do próprio servidor, então o cPanel ele já identificou e encaminhou para si mesmo. Ó, chegou aqui. Se eu for olhar os cabeçalhos, olha, percebe a diferença, né? Não existe nenhum domínio diferente, tá? O único domínio diferente aqui, ó, received from. O ISP, tá? Porque isso daqui é relacionado a minha aqui internet, tá? Então por isso que você tem que sempre olhar o último received, né? Porque ele vai pegar, tem toda uma rota até chegar aqui. Então o primeiro received que vai ser de fato de onde o e-mail saiu, né? Tanto é que no dele lá que ele enviou, aqui também criou três, tá? Porque ele bate dentro de outras rotas aqui, de outros servidores da HostGator antes de fato chegar aqui no meu servidor, né? É algum chamamento que daí não faz sentido. Mas, por exemplo, eu estou utilizando a internet da TIM e ele bateu aqui, ó. Agora o meu IP no momento é esse, que é o meu IP dinâmico. Então ele bateu aqui e beleza, né? Ele foi lá e pegou isso daqui. Então isso daqui é o da onde de fato foi enviado, tá? Né? E pode ver que diferente do dele aqui, ó, desse hacker inteligentão, ó, se eu for olhar o cabeçalho dele aqui, opa, deixa eu, caralho, eu fechei. Se eu for olhar aqui, ó, os cabeçalhos dele, pode ver que o primeiro, né, o primeiro received from já vem aqui da HostGator, tá? E aqui, ó, já mostra um domínio diferente. Aí eu já tenho que começar a desconfiar. E o return path aqui também. Se eu for olhar no meu, vamos olhar o meu lá de novo, ó. Aqui no meu, pode ver que, ó, o receiver que vem da HostGator, que realmente é o último caminho, mas olha o envelope to, e o return path é do meu domínio, tá? E isso daqui só é possível porque eu estou realmente enviando do domínio que tem tudo o MX, tudo certinho configurado, tá? E aqui no finalzinho tem o meu computador, ou seja, o usuário mesmo conectado aqui da internet que enviou isso daqui, tá? E temos outras coisas aqui também, ó, que ó, não aparece mais nada aqui no meu, tá? Por quê? Quando eu envio de mim para mim mesmo dentro do cPanel ou qualquer software aqui de gerenciamento de servidor, ele vai vir com os cabeçalhos básicos, porque ele está dentro do próprio servidor. Então ele não tem cabeçalhos extras, né? Muitos cabeçalhos extras. E quando a gente vai no do carinha ali, no do grande hacker da vida, o que que acontece? Tem um monte de cabeçalho extra apontando para outros domínios, né? Então é muito fácil identificar. Por quê? Ó, o caminho, olha a rota que faz. Ó. Pode ver que o cliente de e-mail dele adicionou um monte de headers aqui. Isso daqui já está errado porque o cPanel, por exemplo, da HostGator não tem esses headers, tá? Então já começa por aí. Até aqui, ó, tem até uma coisinha aqui, ó, que o próprio cPanel com uma instalação basicona, né, que o cara não sabe nem o que está fazendo. Tem um anti-abuso aqui que o próprio cPanel deve estar adicionando agora, que é o servidor hostname primário. Então ele cria todo um tracking aqui, ó, e esse anti-abuso é justamente para isso. This header was added to track abuse. Please include it with an abuse report. Então, tipo, isso daqui já indica que não veio do meu servidor, porque já vem o cara é tão amador que ele não sabe nem o que ele estava fazendo, tá? Então ele só criou uma instalação cPanel ali e tentou enviar um e-mail para dizer que estava me hackeando, né? Então, ó, o ID de autenticação. E o cara utilizou, na real, ele utilizou né? Ele configurou lá um SMTP, ele criou um no reply, né? Ponto esse arroba esse domínio dele aqui, criou, colocou lá a senha dele, enviou com
utilizando esse SMTP aqui. Então esse cara ele não enviou do meu, ele enviou desse e-mail aqui, ó. Esse daqui é o e-mail do cara lá, tá? Então assim, é bem simples, né? Não vou dizer que é simples, você precisa ter esse conhecimento em servidor de e-mail, mas assim, não é impossível você detectar aqui no teu cliente de e-mail, ah, quando, né, identificar se realmente um hacking ou não. Basicamente você precisa fazer isso. Observe os cabeçalhos. Todo cliente de e-mail tem como você visualizar o código fonte, né? Seja, né, que nem aqui em detalhes, ele mostra aqui o D. Só que aqui ele conseguiu confundir. Então o usuário básico vai olhar o D aqui e vai falar, não, realmente ele viu. Mas se você vê em cabeçalhos, em alguns sites vai estar código fonte, ele sempre vai te mostrar mais detalhes, tá? Então, tipo, esse cara é um amadorzão que instalou um cPanel, configurou uma conta ali com o meu domínio, configurou uma caixa de e-mail e está tentando, né, me passar para trás, né? Só que ele só esqueceu que eu tenho mais de quase 20 anos de experiência e durante décadas eu utilizei Linux e configurava servidores do zero na mão, direto no meu servidor no Linux desktop, né? Faz poucos anos que eu estou utilizando o Windows de fato, então eu tenho um conhecimento muito mais profundo de servidores do que esse cara aqui, provavelmente. Porque ele foi bem amador aqui, né? Ele poderia ter simulado melhor esses readers aqui, né? Feito algo mais legalzinho, né? Então, tipo assim, né? Quando você e aí que tá a grande sacada aqui de enganar pessoas mais leigas é se você só olhar o front, ó. Pode ver que o front tá vindo da minha caixa de e-mail, né? E aparentemente é da minha caixa, mas não é. É da caixa de e-mail que o cara configurou lá. Então essa aqui é uma das técnicas para as pessoas leigas, que as pessoas leigas geralmente fazem para simular hack aí, para tentar, né, ganhar o dinheiro em cima dos outros. Então assim, basicamente isso, tá? Quando tu configura ali, tu consegue enviar e-mails, lembrando de desconfigurar o MX, porque senão o e-mail vai retornar internamente, né? Então aqui, quando eu enviei o e-mail para mim mesmo aqui, pode ver que foi rápido demais, foi, né? Ele nem chega a sair do servidor aqui da HostGator, no caso, porque o próprio servidor já resolve para o próprio IP, né? Para o próprio o MX para o próprio IP, então ele não precisa lá externamente buscar algo para resolver. Então por isso que é extremamente rápido. Quando eu clico em enviar, ele chega e praticamente instantâneo, porque ele só é um loop infinito dentro do próprio servidor. E quando você faz utilizando um servidor externo, ele vai buscar externamente e vai adicionar aquele monte de cabeçalho. Então assim, é bem tranquilo de você descobrir como que se um e-mail é falso ou não. Então, ó, ele tava querendo aqui mil dólares, né? Pro endereço Bitcoin, coitado, vai ficar 100, né? É, não faz coisa de amador, filho, né? Tenta fazer algo mais profissional, pelo menos, né? Tenta pelo menos fazer pelo menos uma engenharia social que preste, porque as informações aqui, ó, o Troll me dá acesso total ao controle do seu dispositivo. Isso significa que eu posso ver tudo na sua tela, posso ligar a câmera e o microfone, mas você não sabe. Também tem acesso a todos os seus contatos, todas as suas correspondências. Fiz um vídeo mostrando como se dar prazer. Ó, Fiz um vídeo mostrando como se dar prazer na metade esquerda da tela e na metade direita você vê o vídeo que está assistindo. Com o clique do mouse posso enviar esse vídeo para todos os seus contatos. Aí já começa, né? O que eu falei de engenharia social, se esse cara realmente me conhecesse, ele sabe que eu já trabalho com conteúdo mais 18, então todo mundo já me viu todos os meus conteúdos por aí. Então assim, esse cara tá muito bitolado, ele não fez o dever de casa de engenharia social. Ó, ahn, programas de mensagem que eu uso. É, evitar isso, blá 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 blá. Assim que o pagamento for recebido, excluir esse vídeo, você não receberá mais notícias minhas. Dou 72 horas para pagar. Prompt para. Tem um prompt para ler esta carta e quando você vê-la, o cronômetro será iniciado.
Se eu perceber que você compartilhou essa mensagem com outra pessoa, o vídeo será publicado imediatamente. Atenciosamente, o Fantasminha Camarada, que nem assinado foi. Tá? Então é basicão. Daqui é só o famoso script kid, né? Crianças aprendendo a mexer na internet, né? E aí, se achando hacker, eu já fui essa pessoa, né? Então, bancha o MoonPay ou vá a uma casa de câmbio. Ai, cara, olha, é tenso. É tenso. Os cara, né, brinca de ser burro. Mas enfim, né? Para você aí que quer saber se o e-mail é realmente é, real, observa os cabeçalhos, tá? Verifica, primeiramente, se esse primeiro passo aqui, ó, né? É o primeiro, tá? Porque se ele for enviado internamente, ele vai ter aqui o teu vai aparecer igual apareceu aqui no que eu enviei, tá? Não vai ter aquele monte de cabeçalhos, tá? Então ele vai ter aqui que ele foi enviado do próprio servidor, tá? Então ele vai já mostrar aqui nas primeiras nos primeiros cabeçalhos que ele foi enviado direto do teu domínio, do teu IP, né? Ele vai mostrar aqui o teu IP, o IP do servidor que está o teu cPanel, tá? Ele não vai mostrar, né, igual aparece no outro. Principalmente essa parte aqui, ó, que que mostra aqui, ó, o ESMTPA, né? Essa parte aqui né, sempre vai vir do servidor de origem que enviou de fato o e-mail, tá? Então, e aqui, no caso, ele veio da minha própria caixa de e-mail, tá? Então não vem, pode ver que não vem outros domínios relacionados, é do só domínio relacionado ao meu servidor e ao meu domínio. Então é o meu servidor de e-mail e o meu domínio, não tem outros domínios relacionados, né? E aqui ele só tem o cliente que se conectou. Então, como, né, se eu mudar de internet, vou até fazer um teste aqui para você ver, ó. Eu vou utilizar a internet da Claro aqui agora, por exemplo, para você ver como que vai aparecer o cabeçalho. Tá vendo? Se eu não me engano, essa daqui é a Claro. Ó, aqui eu vou enviar de um e-mail. Deixa eu ver se vai. Eu acho que não vai carregar, só isso. Vai sim. Ó, se eu enviar aqui, ó, eu vou fazer mais um teste. Contato arroba soluçõesweb.com.br. Ó, se eu enviar, vamos ver como que vai aparecer os cabeçalhos. Foi enviado. A internet tá meio lenta, tá? Porque essa da Claro tá lá na sala, no primeiro andar, que eu tô no segundo andar e tem um monte de porta fechada. Ó, se eu vier aqui em cabeçalhos, ó, olha como vem aqui o da Claro. O sender, padrão. Subject, cadê? Ó, Virtua, que é o DNS que a Claro utiliza para identificação dos clientes, tá? Então, assim, não vem outros domínios. Pode ver, ó, que só tem HostGator, o meu domínio, e o primeiro aqui, ó, é a conexão do Virtua, né? Da Claro. Então, se não tem nada a mais. E o SMTP aqui, ó, SMTPA, ele sempre vem da HostGator, tá? Ó, by HostGator, se isso for interno, né? Então, se quando é do outro servidor, né? Só vou voltar ali rapidão. Quando é do outro servidor, ó, se eu for procurar aqui, ó, SMTP, cadê? O outro tá aqui embaixo, ó. Aqui, ó, esse segundo aqui, ele veio desse outro domínio, não tem nada a ver, né? Aí né, se você fizer uma análise superficial, o que que parece, né? A um primeiro momento, se você olhar só aqui, ó, o que que parece? Que realmente veio aqui, se eu for olhar, ó, ele veio da HostGator, esse SMTPS. Mas ele mostra aqui que o from não foi de lá. Isso daqui ficou como HostGator, porque isso daqui já é um processo interno aqui da HostGator. Então ele vai aparecer, mesmo que venha de um servidor externo. Mas aí o from vai diferenciar.
porque ele veio do servidor externo, mas aqui dentro da HostGator ele se relacionou porque ele está configurado aqui para relacionar, né? Só que todas as outras configurações, os outros dados, eles vêm com e-mails, com domínios diferentes, né? Então esse segundo aqui, ó, ele já vem com esse new cPanel. Então é isso que tu precisa fazer, né? Observa os cabeçalhos que você consegue identificar de onde vem, né? E se o cara for amador, ele vai deixar todos esses cabeçalhos aqui, tá?